Pessoal, a gente vai falar agora sobre o Congresso Nacional ainda e as atribuições dele. Semana 10, dia 6. Questão 1. A criação de cargo público federal é matéria que cabe ao Congresso Nacional dispor, mas depende da sanção do presidente da República. Quando fala em sanção é o que? Uma lei. Criação de cargo, emprego ou função pública é por meio de lei. Então é uma lei, passa por onde? Pelo Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional vai dispor? Sim. Então, correto. Então cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta especificada nos artigos tais, dispor sobre matérias de competência da União, em especial ou especialmente sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empresas e funções, observado o que estabelece o artigo 84, 6º-B. O que diz 84? Que esse aqui é o decreto autônomo. Esse decreto autônomo ele permite o Poder Executivo extinguir cargos públicos quando vagos ou dispor sobre a organização / funcionamento dos órgãos públicos quando isso não implicar em aumento de despesa. Então o decreto autônomo. Então, tirando isto, passa pelo Congresso Nacional, porque são leis, perfeito? Exceto o decreto legislativo, o resto são leis. Questão 2. A competência do Congresso Nacional para sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa configura hipótese de controle político. Controle político exercido pelo Congresso Nacional e ele cabe nos casos onde vai ocorrer essas situações aqui. Quando sustar atos que exorbitem o poder regulamentar ou limites da delegação legislativa, ou nos casos em que ocorre a fiscalização, certo? Porque a fiscalização também vai ser um controle político, perfeito? Então, questão correta. Então, controle político é exercido pelo Congresso Nacional, abrange então o ato então de sustar atos normativos e que exorbita o poder regulamentar do Poder Executivo, limites da delegação legislativa, ou quando também ocorreu o que? A fiscalização dos atos do Poder Executivo. Questão correta, portanto. Questão 3. Compete privativamente à Câmara dos Deputados fiscalizar os atos de gestão administrativa da administração direta e indireta. Veja, se eu vou fiscalizar atos da administração direta, isso aqui é competência do controle externo. Quem é o titular do controle externo? Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? Congresso Nacional. Então, a Câmara faz parte do Congresso Nacional, mas não compete privativamente a ela, compete ao Congresso Nacional, perfeito? Então é de competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar, controlar diretamente ou por qualquer de suas casas atos do Poder Executivo, incluídos a administração direta e indireta. Veja, mas eles podem fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas, como por exemplo a Câmara dos Deputados. Perfeito, mas não compete privativamente a ela. Perfeito? Então, cuida com isso. Questão 4. Estabelecer limites globais e condições. Então, limites e condições para o montante da dívida mobiliária, seja, para endividamento dos estados, é atribuição do Congresso Nacional e depende de sanção do presidente da República. Veja, Congresso Nacional, nós temos quem? Aqui nós temos a Câmara dos Deputados e também temos o Senado Federal. Câmara dos Deputados são representantes de quem? Do povo. Representantes dos estados / DF é quem? Senado Federal. Então veja que as condições e limites globais para o montante da dívida imobiliária dos estados vai ser de competência de quem? Do Senado Federal, porque são representantes do estado. Então aqui é competência do Senado Federal e não do Congresso Nacional.
Então compete privativamente ao Senado Federal estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal, bem como dos municípios. Questão errada, portanto. Quinta, constatada a exorbitância de decreto do Poder Executivo em relação à lei objeto de sua regulamentação, poderá o respectivo parlamento sustar tal decreto, ok? Sim, independente de haver ou não medida judicial que autorize a tanto. Correto? Correto, porque isso aqui é de competência exclusiva, competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional. Artigo 49, 5º. Então, competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Certo, portanto. Sexto, os decretos legislativos são espécies legislativas destinadas a regular assuntos de competências exclusiva do Congresso Nacional. Certo ou errado? Certo. Competências exclusivas estão lá no nosso artigo 49, que esse artigo 49 é sem a sanção do presidente da República. Então, decretos legislativos, artigo 49, e não há, nesse caso, sanção do presidente da República. Como, por exemplo, aprovar tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Esse aqui é o 49 primeiro, ok? Então veja, todos os que estão aqui, a regra é que sejam tratados por meio de decretos legislativos. Certo? Decreto legislativo. Então aqui, ó, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Agora, tem uma situação aqui, ó, que eu deixei já destacada para chamar a tua atenção, não é objeto da nossa questão, mas uma informação adicional. Os limites de uma delegação legislativa. O que é isso? Uma lei delegada, ela é elaborada pelo presidente da República, mas ele solicita, antes da elaboração dessa lei delegada, ele solicita a delegação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele vai autorizar por meio, ou não, né? Por meio do que? De resolução. Nem coube aqui, resolução. Então, resolução do Congresso Nacional, nesse caso aí, que é a autorização da delegação ao presidente da República, e não é por meio de decreto legislativo. Só esse é o detalhe aí de todo esse rol aí. Perfeito? Continuando. Sétima, compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Você viu que o examinador adora esse assunto aí. E essa artigo 49, primeiro, a gente já viu, então correto a questão aí. Oitavo, a Constituição de 88 reserva ao Congresso Nacional a prerrogativa de autorizar referendos, autoriza referendos e convoca plebiscito. Autoriza referendo e convoca plebiscito. Ok? ARCP. Correto. Autoriza referendo e convoca plebiscito. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Nona, cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Quando eu falo em sanção, você lembra o quê? Que é por lei, certo? Mas você vai apreciar atos. Atos não é lei. Então já furou isso aqui. Perfeito? Já tem alguma coisa errada. Mas vamos ver. Atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Concessão, atos não é lei. Perfeito? Então não vai ser com sanção do presidente da República.
Entenderam? Então, atos de concessão vai ser apreciado pelo Congresso Nacional e nesse caso vai ser o que? Por meio de decreto legislativo. Decreto legislativo não tem sanção do presidente da República. Então, o restante está tudo errado aí, já bagunçou a questão. É competência exclusiva do Congresso Nacional apreciar atos de concessão e renovação de emissoras de rádio e de televisão. Então veja, estou apreciando atos. Então, pulo o gato, eu não estou verificando aí, não estou dispondo sobre uma lei. Então não estou dispondo sobre uma lei, então não passa pela sanção do presidente da República. Perfeito? Questão última. Cabe ao Congresso Nacional, por meio de lei, dispor sobre a organização do Ministério Público, da Defensoria e da Defensoria Pública do Distrito Federal. Então ele está falando assim, olha, sobre as leis compete ao Congresso Nacional, sim. Só que veja, organização do Ministério Público, o do Ministério Público da União, tem aqui MPU, MPT, que mais? MPF e aqui ó, MPDFT. Então o MPDFT pertence ao MPU. Agora a Defensoria Pública na União só vamos ter só quem? A DPU, somente da União. A Defensoria do Distrito Federal vai competir a quem? Essa competência é de quem dispor? Congresso Nacional ou da Câmara Legislativa do DF? Câmara Legislativa do DF. Então, essa aí é a pegadinha, beleza? Veja, compete ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria do que? A organização da organização administrativa judiciária do MP, então Ministério Público, e da Defensoria Pública da União e dos Territórios. Então veja, a emenda constitucional 69 de 2012, ela retirou a competência do Congresso Nacional dispor sobre a Defensoria Pública do DF, porque ela se tornou autônoma. Perfeito? Então, questão erra por causa da Defensoria Pública do DF. Ok? Assim terminamos a nossa primeira bateria. Um abraço.